Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 6º capítulo do nosso livro-vídeo de matemática do 2º ano do ensino médio. Senhores, essa obra foi construída toda ela dentro dos parâmetros da Base Nacional Comum Curricular BNCC. Espero que os senhores aprendam muito. Por favor, senhores, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o canal. E quando se inscreverem, não esqueçam de clicar no sininho para os senhores receberem notificações dos vídeos aulas a serem postadas. Também dê aquele like também que ajuda muito, viu? Agora a gente vai começar a estudar a matéria vai ser geometria, a posição dela no plano. Vamos ver agora no estudo da geometria, é comum e adequado usar objetos do cotidiano como modelos aproximados para conceitos geométricos. Por exemplo, para a ideia de ponto, acostumamos pensar em uma marca de giz na lousa ou em um ponto final. Para a ideia de reta, costumamos usar um fio de barbante esticado. Para a ideia de plano, costumamos usar a folha de um papel ou um tampo de uma mesa. No ensino fundamental, é feito o estudo de posições relativas de pontos e retas de um mesmo plano. A geometria de posição no plano, por exemplo, é a relação entre um ponto e uma reta. Por exemplo, temos a reta R. Nela, nós temos o ponto A. O ponto A pertence à reta R, mas temos um ponto B próximo a ela que não pertence à reta. Então, são analogias que a gente vai fazendo de acordo com a situação que está acontecendo. Vejam, senhores, ponto por definição, ponto não tem dimensão, ponto não tem tamanho, ponto não tem massa, ponto é apenas uma ideia, correto? Que é representado por aquela bolinha ali. Mas ponto, ele não existe, ele é simplesmente uma ideia. Temos a ideia de um ponto. Como entre uma reta, existem infinitos pontos. Entre dois pontos, existem infinitos pontos. Então, a gente não pode dizer que ali existem infinitas bolinhas daquela, ok? Então, tendo essa ideia de ponto, essa bolinha apenas representa o ponto. A relação entre pontos, a gente pode dizer o seguinte: os pontos A, B e C, eles são colineares. O que é o ponto colinear? Dois ou mais pontos são colineares quando eles pertencem à mesma reta. O ponto DF não são colineares, não existe reta que passa pelos 3 pontos ao mesmo tempo. A relação entre duas retas de um plano é o que a gente tem essa ideia aí agora. A relação entre duas retas de um plano é essa situação que vocês estão vendo aí. Eu tenho duas retas, a reta C e a reta M, vamos discutir ela. Elas são paralelas, elas nunca vão se cruzar, elas nunca vão se tocar. Então, são paralelas e distintas. Cada uma é cada uma. A reta E e B, elas são concorrentes. E concorrentes oblíquas, porque elas fazem entre elas um ângulo oblíquo. As retas P e N são concorrentes e perpendiculares. Por que perpendiculares? Porque as duas fazem entre elas um ângulo de 90 graus. E a reta A e a reta R, elas são coincidentes, paralelas e iguais. Eles estão no mesmo sentido, na mesma direção, uma em cima da outra. Ok? Então, essas são as ideias de reta. Podemos discutir ainda mais sobre a reta quando a gente fala, por exemplo, se duas retas distintas, A e B e C, cada uma é uma reta, num plano qualquer, se A é perpendicular a B e C também é perpendicular a B, nós podemos dizer que A e C são paralelas. A mocinha está nos mostrando no desenho aí que nitidamente nos mostra essa situação. E podemos ter a situação seguinte: no espaço, se A é perpendicular a B, certo? E C é perpendicular a B, então A pode ser paralela, no caso. Ou a C, né? Ou não. A pode ser paralela a C ou não. No caso, A não é paralela no segundo a B, por exemplo. Por quê? No caso, ele não está fazendo, não são perpendiculares as duas, né? Então, ali elas não fazem um ângulo de 90 graus entre elas, ok? Então, a gente já entendido essa situação, a gente pode discutir as posições relativas, ponto, reta, ponto e plano.
Como o ponto é um elemento de reta e do plano, dizemos que ele pertence ou não a eles. Assim, dados um ponto P e uma reta R, temos P pertencente a R, ou P não pertencente a R. No caso do nosso exemplo aí, ó, nós temos aí BC, CCA, o ponto E, o ponto D, X. B e X pertence à reta R, B pertence à reta R, o X também, o A também, nitidamente. B não pertence à reta S, a reta S pertence ao C, o A e o D. O A pertence aos dois, olha lá, eles se cruzam exatamente no ponto A. Ela não pertence à reta R nem a S, porque está totalmente fora das duas. No plano, a gente pode dizer que F pertence ao plano beta. F não pertence a alfa, ao plano alfa. H não pertence a alfa e nem H pertence a beta, não pertence a nenhum dos dois planos. Isso foi possível observar só de ver. A gente consegue analisar isso. As posições relativas do ponto no espaço, dados dois ou mais pontos no espaço, eles são ou não pontos colineares. O que é pontos colineares? Eles têm que estar no mesmo plano, na mesma reta. Quando está no mesmo plano, são coplanares, tá? Colineares têm que estar na mesma reta. Existe ou não uma reta que passa por eles. Eles são ou não pontos coplanares, existe ou não um plano que passa por eles. Exemplo daquela reta ali, ó, ABC, eles são exatamente colineares, estão na mesma reta. Né? Aí nós temos aí o EFG, eles não são colineares, não existe uma reta que passa pelos três ao mesmo tempo. Vejamos lá, P e Q são três pontos coplanares, porque todos eles estão no mesmo plano azul ali. WX, WYZ e X são pontos não coplanares. Por quê? Eles não estão todos no mesmo plano. Embora X, Y, Z esteja, mas o W não. Ok, senhores? Para ser coplanar, todo ponto tem que estar no mesmo plano. Para serem colineares, né? Seria melhor assim, todos os pontos teriam que estar na mesma reta. As posições relativas de duas retas no espaço, onde a figura no qual temos o paralelepípedo. Olha só, nós marcamos todas as partes de um paralelepípedo. Está ali o paralelepípedo, legal, bonitinho. Olha, nós temos lá todas as retas, as 12 arestas do paralelograma, são 12. Olha lá, vejam bem, AB, CD, DH, AE, BF, CG, BC, FG, EH, AD, todas essas são arestas desse paralelepípedo. São 6 as faces, porque nós temos a face da direita, a face da esquerda, a face da frente e a face do fundo, a face de baixo e a face de cima. São 6 faces, cada face daquela a gente chama de plano. Está lá ABCD, FGHE, CDHG, BFGC, ADHE e ABFE. Então, cada face daquela é chamada de plano. Aquelas retas azuis ali, nós chamamos elas de diagonais, certo? Aí são várias diagonais que tem aí. Ó. Você pode notar ali que nós temos lá de B até E, de B até G, nós temos de F até D, nós temos de G até A, tem várias ali. Então a gente vai, ao longo do nosso estudo, a gente vai analisar uma por uma. Nesse modelo, as arestas são representações das retas que contêm, por exemplo, a B é reta do espaço que contém a aresta B. BC é reta do espaço que contém a aresta BC. As faces são representações dos planos que contêm, por exemplo, plano, vou chamar de Pzinho, ABCD, o plano do espaço que contém a face determinada por ABCD. Plano BFGC é o plano do espaço que contém a face determinada por BFGC. Os vértices são representações dos pontos no espaço. Vértice A, vértice B, vértice C, é onde cruzam as duas retas ali, formando o vértice, né? Aí, sim, senhores, nós podemos ainda concluir que, usando esse modelo, podemos estudar as posições relativas de retas distintas do espaço. Duas ou mais retas são coplanares quando existe um plano que contém todas elas. AB, BC, CD e DA são retas coplanares do plano ABCD. As contém. Também são retas coplanares as retas AE, EH, DH, porque o plano PHE,
HD, AEHD contém as três retas. O plano AEHD contém a reta AE, EH e DH. Vocês podem conferir ali o plano AEHD. Bom, verificam eles para você ver. AEHD é aquele fundo da caixa. Lá contém a reta exatamente AE, que é a que desce. Nós temos a reta EH que vai, nós temos a DH que sobe. Simples assim, senhores. Vejamos agora um relatório final disso que nós estudamos. As posições relativas de duas retas no espaço são distintas, coplanares ou reversas, paralelas ou concorrentes, coincidentes ou paralelas. Reversas, nós vamos falar nela daqui a pouco, vocês vão entender. Reversas são retas que parece que são paralelas, mas nunca vão, que são perpendiculares, mas não vão se cruzar. Está na parte de cima ou está na parte de baixo. Vocês vão entender daqui a pouco o que é uma reta reversa. E geralmente eles dão para vocês um cubo para você destacar todas essas retas em vestibular e coisa. Então tem exercício aí para os senhores discutirem aí. São 3 exercícios bacanas para poder fixar tudo aquilo que nós falamos nesses slides anteriores, porque agora a gente vai estudar a determinação de um plano. Quando temos 3 pontos não colineares, existe um único plano que passa por ele. Se você tem 3 pontos que não são colineares, quer dizer, não estão na mesma reta, né? Existe exatamente um único plano que passa pelos 3. Está aí o exemplo, o ABCD no plano alfa, 3 pontos são colineares determinados por um plano. Agora, se nós temos no plano 2 retas paralelas distintas, também determinam um plano. Então, nós estamos estudando o que determina e o que não determina um plano, tá? Vamos ver mais alguns detalhes aqui em relação a isso. 2 retas correspondentes determina um plano. Aquele sinal de gama ali mostra isso. O plano gama, ele tem RS, são 2 retas determinando aquele plano gama. E temos aqui o plano alfa. Alfa não, esse plano é... Se eu ver... Bom, temos o plano gama, esse plano aqui chamado de plano delta, esse símbolozinho aí é o símbolo de delta, é uma reta e um ponto fora dela determina um plano. No caso, nós temos um ponto e uma reta, os dois determinam um ponto. Se tiver só um ponto ou só uma reta, então concluímos que isso não determina um plano. Um plano fica determinado por 3 pontos não colineares, por 2 retas paralelas distintas, 2 retas correntes, uma reta e um ponto fora dela. Ok? Muito bem. Se o ponto estiver na reta também, não é um plano, tá bom? Não determina um plano. Então, acho que ficou bem entendido isso. A gente vai estudar as posições relativas de 2 planos no espaço. Nós temos aquele paralelepípedo, né? Aquela caixa ali, e a gente vai tentar analisar essas situações, né? Como vimos, as faces representam os planos que as contêm. Alguns desses planos têm pontos comuns, outros não. Por exemplo, o plano ABCD e o plano EFCD e o plano EFGH não têm ponto comum. Eles são totalmente separados um do outro. Olha lá, plano PABCD e plano PCDHG tem todos os pontos em comum, todos os pontos da reta comum, da reta CD, claro, né? Vejamos lá por quê. Olha lá, a reta CD está até desenhada ali com 2 setinhas na ponta. Vocês podem ver que tanto o ABCD e o CDHG, a ordem aí não importa, aí vocês podem ver que eles têm um ponto comum naquela reta ali, só aqueles pontos da reta, correto? Agora, 2 pontos que não têm pontos comuns são chamados pontos paralelos distintos. 2 planos que não têm pontos comuns são paralelos distintos. Por exemplo, eu vou te dar a parte de cima e a parte de baixo, o ABCD e o plano EFGH. Eles são paralelos, não tem ponto nenhum distinto, né? Então, aí, por exemplo, também, outro exemplo seria o CDHGH, CDHG. E o plano ABEF também não tem plano comum, esses são paralelos, tá? 2 planos são paralelos, eles podem ser representados dessa forma aí, ó, onde o plano alfa, o plano beta, ele aí está paralelo ao outro, eles não têm, A é diferente de beta, alfa é diferente de beta,
Alfa é paralela a beta, então se fizer a interseção dele, vai dar conjunto vazio, não vai ter nada lá. Da mesma forma, o alfa e o beta no desenho azul. Agora nós temos planos que são perpendiculares, que são planos distintos, que têm uma reta comum, são chamados planos secantes. É igual aquele ali, ó, o plano está cortando um ao outro, né? Esses planos são chamados secantes ou concorrentes. Esta é uma reta, essa reta que está aí, a reta comum, é a interseção dos dois planos, ou seja, ali as fazem a interseção, existe uma reta que tem pontos comuns em todos os dois planos. Ou seja, o plano ABCD e o plano CDHG são secantes, a reta de interseção deles é CD. O EFGH e o ABFS são secantes. A interseção entre eles é a reta EF. Podemos representar os dois planos alfa e beta secantes dessa forma que os senhores estão vendo, tá? Muito bem entendido isso, a gente vai fazer um resumo do que discutimos. As posições relativas de dois planos no espaço, dois planos no espaço, distintos, paralelos, secantes ou concorrentes, coincidentes, paralelos ou iguais. Agora os senhores vão se divertir muito com esses exercícios bacanas que o professor Sidmar elaborou para os senhores e os senhores vão mostrar que tudo aquilo que nós falamos, os senhores ficaram bem cientes dos acontecimentos e do entendimento para a gente continuar o nosso estudo de geometria espacial. As posições relativas de uma reta e um plano agora. Vamos analisar as retas no plano. Ali temos vários planos com um monte de reta e formou uma figura e a gente vai discutir isso. Vamos discutir aqui, ó. BD está contido no plano ABCD. ABCD. Vamos lá procurar? ABCD, aquela parte de cima da caixa. E o BD está lá no fundo, contido, né? AG intersecta o plano EFGH. Vamos procurar o plano EFGH? O plano EFGH é a parte de baixo. Então, vocês podem ver que o AG, o A que sai do A até G, certo? Ali é uma diagonal. Eles intersectam ali, ó. É uma reta que passa para ali, intersecta ele. O plano AF, interseção com o plano CDHG, é vazio. Por quê? Vamos procurar o plano CDHG? CDHG, que é a face direita da caixa. E agora, a F está onde? A F está lá do outro lado, no cantinho. Eles não vão se cruzar, não tem interseção nunca. Aquela reta é plenamente paralela ao plano, né? Não é bem paralela, não. A gente vai entender exatamente o que aquela reta é. Eu comecei a falar com os senhores lá atrás, mas eu quero que os senhores imaginem aquela reta que é paralela a esse plano, tá? Aí vocês estão vendo o que é, que tipo de reta é essa? Então vamos lá. Um plano determinado pela face EFG contém as retas EH, HG, FG e FG. As retas BF e CG vão analisando, vão pegando aí, vão lendo e vendo um desenho. Intersecto do plano, determinando a face EF e GH, furando eles, né? As retas BC, CD, AD e AB são paralelas ao plano determinado pela face EF e GH. Estas são as três posições possíveis no espaço de uma reta em relação a um plano. Concluindo, a gente vai mostrar mais nitidamente o que acontece. A reta R é paralela ao plano alfa, R não tem ponto comum. A interseção de R com alfa é conjunto vazio. A reta S está contida no plano beta. Beta e S têm em comum todos os pontos daquela reta, né? A interseção entre eles é todos os pontos da reta. A reta T intersecta e fura o plano alfa. Alfa não, gama. Alfa é aquele xzinho virado. Está ali no primeiro plano é alfa. Esse último aqui é gama. A reta T intersecta, fura o plano gama no ponto A. Então a reta T é secante. E a interseção é exatamente aquele ponto A, tá? T interseção a gama é aquele pontinho A. Porque depois, para cima de A e para baixo de A, eles não têm interseção. É só o ponto A da reta T. As posições relativas de uma reta e um plano, então, a reta R é um plano e o plano alfa no espaço. Reta R é paralela a alfa. Reta R está contida em alfa. Reta E é secante em alfa. Então, tem exercícios
com esse cubo aí legal que nós estudamos, tem uma cadeira aí para você estudar as arestas dela, até está desenhado embaixo dela um mapinha dela. Nós temos também duas figuras aí, um triângulo e também um paralelogramo junto. Vocês vão pensar nessas arestas, tem duas mesas aí bacanas para vocês analisar. Tudo isso são parte do plano que a gente imagina. Agora, dentro dessa situação, a gente vai ver o paralelismo no espaço. Olha só, duas retas distintas são paralelas quando e somente quando são coplanares e não tem ponto comum. Muito bem. Dois planos distintos são paralelos quando e somente quando não tem ponto comum. Uma reta e um plano que não a contenha são paralelos quando e somente quando não tem ponto comum. Podemos ter em dois planos paralelos retas que não sejam paralelas. Por exemplo, no paralelepípedo, a seguir, os planos ABCD e FGH são paralelos. Nós já vimos isso até no desenho anterior. Entretanto, a reta AB e FG pertencentes a eles não são paralelas, e sim inversas. Veja, olha lá, vamos analisar o que é uma reta inversa. Olha lá, a reta AB. A reta AB é aquela ponta que está aqui. A reta FH, vamos identificar lá, FH, é aquela diagonal que vai de F até H. E a B. Olha, uma está na parte de cima, a outra está na parte de baixo. Parece que elas vão se cruzar, elas estão com sentido inverso, mas elas não vão se cruzar. Então, ela é chamada de retas inversas. E agora vamos ver o que é uma reta reversa. Vamos lá? Veja lá. Vamos procurar o que é uma reta reversa. Muito bem. A é paralelo, alfa é paralelo a beta. Os dois planos aqui, alfa é paralelo a beta. Está ali para vocês verem. S está em beta. R está em alfa. Então, tudo bem. RS são paralelos. RS são reversas. Porque elas são paralelas. Os planos são paralelos. As retas são reversas. Por quê? Elas não são paralelas. Elas são paralelas, parece que não mas elas se cruzam. Elas sabem que são paralelas porque elas estão em planos diferentes. Então não vão se cruzar nunca. Mas o sentido delas não é não é o mesmo. Então é chamado de reta reversa. Vou dar um exemplo de reta reversa para o senhor ver aqui, nesse paralelepípedo. Olha lá, AD e FG. Uma está no plano, outra está lá. Elas parecem que são paralelas, mas não são. Elas são reversas. Vejam lá, a BC e FG, essas são paralelas. Agora, o exemplo, AD e FG não são, elas são reversas. Essa é a ideia de reta reversa. Podemos ter retas paralelas contidas em dois planos que não sejam paralelos. Por exemplo, paralelepípedo abaixo, as retas AB. Ela que deu o AB, está lá, vamos identificarmos. E temos o GH. São paralelas. São paralelas. A reta AB está no plano ABCD, a reta GH está no plano GDH, que se intercepta segundo a reta CD. Muito bem. Ao do plano, a reta paralela a essa está em beta, essa está em alfa. Alfa e beta também são paralelos. Isso aí não tenha dúvida. Mas nunca não estão no mesmo plano, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Retas perpendiculares, agora para ser reversa, você tem que estar num sentido, a outra no outro, tá? Não pode estar no mesmo sentido, não. No caso do nosso exemplo aqui, vou voltar aqui para explicar para os senhores. As retas reversas, por exemplo, A, B, A e F, G são retas reversas. Uma está embaixo e a outra está em cima. Parece que são paralelas, parece que vão se cruzar, mas têm planos diferentes, tá? Então, isso que já é reta reversa. Vocês vão fazendo exercício, vocês vão entender bem. Sabemos que duas retas distintas no espaço podem ser paralelas, concorrentes ou reversas. Quando são concorrentes, que formam ângulos de 90 graus, essas retas são perpendiculares. Concorrente forma ângulos de 90 graus, já vimos isso. Pelo cubo, podemos visualizar. RS são concorrentes. R e T, RS são concorrentes. Olha lá, concorrentes e são perpendiculares, fazem elas um ângulo de 90 graus. ST são retas concorrentes.
mas não perpendiculares, porque entre eles não tem um ângulo de 90 graus. Elas são chamadas RS, são retas oblíquas. Considere agora as retas reversas, né, A e B, retas reversas, e C uma reta paralela à concorrente. Vamos ver a reta A e B. Vocês estão vendo aí? A reta A e B parece que são perpendiculares, mas não são. Até vocês verem a ação, como está lá, faz um ângulo de 90 graus. Mas não fazem, porque elas não se cruzam. Então, essa que é a ideia de reta reversa. Então, eu acho que agora ficou bem entendido para os senhores, né? Correto? Então, vamos lá. Considere agora A e B reta reversa e C uma reta paralela à reta A. Então, C paralela A e concorrente com B. Né? C é paralelo a A, muito bem. A reta C é paralela a A, é óbvio. Os planos aí, quando os planos são paralelos, eles são paralelos. Isso aí não tenha dúvida. Certo? Agora, A e B são reversas. Muito bem. E entre A e C formam um ângulo de 90 graus. Observe que as retas reversas A e B são visualizadas no cubo e a reta C paralela à reta A é concorrente com B. Né? Então, nós temos aí as retas exatamente A e B são reversas. Ali, no caso, A e C no segundo desenho não são. A reta B é aquela diagonal que os senhores estão vendo ali agora. A e B são reversas, mas não ortogonais. São reversas, vocês podem ver que ela parece que vai se cruzar em algum ponto, mas não se cruza, que cada um está em plano. Muito bem, entendido isso, a gente agora vai concluir aquilo que nós analisamos aqui, né? As posições relativas de duas retas, nós temos duas retas no espaço distintas, elas podem ser coplanares ou reversas. As coplanares podem ser paralelas e concorrentes. As concorrentes podem ser perpendiculares ou oblíquas. Certo? Perpendiculares se fizer 90 graus, se não fizer, ela é oblíqua. Reversas são ortogonais ou não ortogonais. Coincidentes são paralelas e iguais. Então, agora a gente vai começar a discutir a reta e plano perpendiculares. Uma reta que intercepta um plano é perpendicular a ele, quando e somente quando ela é perpendicular a todas as retas desse plano, que passam pelo ponto de intersecção. Se uma reta intersecta um plano e não é perpendicular a ele, dizemos que ela é oblíqua ao plano. Então, se uma reta intersecta um plano e não é perpendicular a ela, ela é oblíqua. Se ela intersecta e é perpendicular ao plano, ela é perpendicular a todas as retas ali. No ponto P, nesse caso, é chamado ponto E perpendicular, ok? Tanto nos dois desenhos. Nós temos uma diferença aí de quando não é, tá? Para que a reta seja perpendicular a um plano, é necessário o suficiente que ela seja perpendicular a duas retas concorrentes desse plano no ponto de intersecção. Quando a fase de intersecção com o plano, se tiver duas retas, se ela for perpendicular, uma reta só, não configura esse perpendicularismo, tá bom? Tem que ser pelo menos duas retas e elas serem perpendiculares naquele ponto onde intersecta o plano. No outro exemplo aqui, mostra uma que não é. Observe, a reta pode ser perpendicular a uma reta ao plano e não perpendicular ao plano. Por quê? Olha lá, ela faz perpendicularismo com a reta S. A R e a S são perpendiculares, mas a R e a T não são perpendiculares. Então, essa reta R não é perpendicular ao plano alfa em si. Então, tirando essa condição, vamos mostrar lá, uma reta assim, para uma reta ser perpendicular a um plano, alfa é preciso ser perpendicular a duas retas concorrentes com alfa. Ou seja, são necessárias duas retas, porque vimos que uma reta não é o suficiente para garantir o perpendicularismo. No entanto, bastam duas retas concorrentes, ou seja, elas são suficientes, pois essas duas concorrentes que determinam o plano alfa. Ah lá, o desenho alfa, o desenho onde ela não é perpendicular. Estamos aí agora a concluir o nosso raciocínio. Posições relativas da reta no plano. Uma reta R em um plano, alfa no espaço. A reta é paralela ao plano, R paralela a alfa. A reta está contida no plano, R está contida no plano. A reta intersecta o plano, a reta é perpendicular ao plano. A reta é oblíqua ao plano. Ou ela é perpendicular ao oblíquo, né? Se não fizer o 90 graus, ela é oblíqua.
Aqui tem os exemplos, os planos são paralelos, alfa e beta, ou seja, não tem ponto comum. Alfa interseção a beta, zero. Os planos são concorrentes, ou seja, tem uma reta comum. É aquela que passa no centro que mostramos no desenho. Então, a interseção entre alfa e beta é aquela reta que tem os pontos comuns. Vejamos agora, quando os planos são concorrentes, eles podem ter o mesmo plano perpendiculares de acordo com a definição. Um plano é perpendicular a outro quando e somente quando existe uma reta contida em um deles e é perpendicular ao outro. Daí, no caso, alfa é perpendicular a beta. No segundo caso, já não é. Imagina fechando um livro, alfa já é oblíquo o plano beta. Muito bem. Vamos ver aqui uma situação. Quando uma reta é perpendicular a um plano, todos os planos que a contêm são perpendiculares ao plano inicial. R perpendicular a alfa. Os planos beta e o plano gama contém R, são perpendiculares a alfa. Se dois planos alfa e beta são oblíquos, a reta R está contida em alfa. Então, R não é perpendicular a beta. É aquele caso que quando a gente fecha, no caso, vocês podem ver que R e beta não é perpendicular, mas é perpendicular a alfa. Tá certo? Então, vejamos agora a conclusão desse estudo que nós fizemos. Dois planos no espaço são distintos paralelos secantes. Os secantes são perpendiculares e oblíquos, e tem os coincidentes paralelos e iguais. Então, agora, senhores, alguns exercícios para os senhores desenvolver e explicar. Vamos lendo, vamos vendo aí o vídeo, que é bastante exercício, que agora a gente vai falar sobre a projeção ortogonal. A projeção ortogonal de um ponto sobre um plano. Traçamos uma reta perpendicular ao plano, pelo plano alfa, pelo ponto P. E encontramos um P'. O ponto P' é chamado projeção ortogonal do ponto P sobre o plano alfa. Está ali, o ponto P está fora de alfa, mas ele pode ser projetado lá no plano. E aí isso aí é uma coisa bem imaginária, uma coisa bem espacial mesmo. Ponto fora do plano, projeta ele como se tivesse uma foto dele lá no plano. Quando P pertence a alfa, os pontos P e P' coincidem. P é coincidente com P'. Pode estar no mesmo plano, que é exatamente o desenho aqui embaixo dessa observação. E temos também, quando uma figura sobre um plano, ela também pode ser projetada no plano. As figuras F', G', H' são projetos ortogonais da figura F, G, H, respectivamente, sobre o plano alfa. Elas são formadas pelas projeções ortogonais de todos os pontos das figuras F, G, H sobre o plano alfa. Senhores, espero que os senhores tenham compreendido. Estudem muito, repitam esse vídeo, repitam os exercícios e até o próximo capítulo.